A turma, professor Gustavo Lima, trazendo a correção da atividade realizada online no Multiprova. Vamos aqui para a tela do Multiprova acompanhar comigo. Primeira questão: o capacitor plano é constituído por duas armaduras planas e paralelas separadas por um dielétrico ou isolante. Então, na aula de capacitores, foi apresentada essa figurinha aqui, onde foi reforçado que capacitores didáticos são planos, tá? Aqui a figurinha, o quadradinho, e placas paralelas. Entre as duas placas podemos ter o ar, a mica, a borracha, qualquer tipo de isolante para melhorar no desempenho do componente, fazendo a separação de cargas positivas de uma placa e cargas negativas em outra. Beleza? Vamos voltar. Identifique corretamente os tipos de capacitores. Então, na esquerda, os nomes dos tipos e na direita, as fotografias, as imagens. Também, no slide de capacitor, foi mostrado esse slide aqui, onde foi enfatizado que o capacitor eletrolítico é o único que vem escrito nele o valor da sua capacitância, nesse exemplo aqui, 1000 microfarad, onde eu estou passando o mouse. E também é no eletrolítico que eu tenho uma faixinha cinza indicando o seu negativo. Então, muito importante esse conhecimento para não ocorrer em ligações erradas e danificar o dispositivo. Aqui embaixo, dois outros capacitores, o poliéster e o de cerâmica, porque eles estão juntos, porque eles fazem a utilização de um código para poder determinar o seu valor. Então, o código está aqui nessa outra figurinha. Os números 1 e 2 são algarismos, o número 3, a quantidade de zeros. Então, aproveitar para revisar aqui, se eu tenho esse capacitor de cerâmica aqui de 104, na verdade ele é 1 zero, que são os dois primeiros algarismos, o 4 representa 4 zeros. Quando eu junto tudo, fica 100.000 picofarad. Então, o padrão de leitura é pico. Aí você pode ajustar, como foi o caso aqui. Caminhou-se com 3 casas positivas para poder se transformar em 100 nanofarad. Vamos voltar aqui para o multiprova, próxima questão. Então, aqui era só identificar corretamente o eletrolítico número 1, o 2, 3, poliéster, e aqui embaixo 2, cerâmica. Agora sim, questão 3, são exemplos de aplicações de capacitores. Então, o touch do laptop e o flash da câmera fotográfica. Onde é que tem isso? Slide 2 de capacitores. Então, aplicações. O touch do notebook. Na próxima imagem a gente vê que são trilhas que se assemelham a capacitores. Então, o dedo fecha o circuito para o computador reconhecer a posição do mouse, da seta do mouse. Outra aplicação, o flash das antigas câmeras fotográficas. Então, aqui na imagem a gente tem um exemplo de câmera fotográfica com flash. Retornando para o multiprova. Bom dia. Na sequência, o indutor é um dispositivo elétrico capaz de armazenar energia criada em um campo magnético formado por uma corrente, conhecido por solenoide ou bobina. Então, aqui a gente viria para o capítulo 11. O conhecimento do indutor foi dado nessa aula aqui. Esse componente de construção tanto simples é chamado de indutor, frequentemente chamado de bobina. Então, a gente precisa, na verdade, desse conhecimento aqui, em que a corrente, como está sendo apresentada aqui dentro do condutor, produz um campo magnético ao seu redor. E, ao se enrolar o fio, produzimos o indutor ou a bobina, e esse campo é concentrado. Então, é dado, por essa razão, a força que a bobina tem de atrair os contatos magnéticos, por exemplo, de um relé. Voltando aqui para o multiprova, continuando ainda no assunto de indutores, dos dispositivos abaixo, qual possui uma bobina e utiliza o eletromagnetismo como princípio de funcionamento. Então, vamos de trás para frente.
Componente D é um transistor, não foi nem estudado, ele é todo de semicondutor silício. Então, está descartado. Capacitor. Então, quem respondeu a questão anterior do que é um capacitor de poliéster, não era para marcar essa. E do primeiro assunto, do primeiro bimestre, resistência, não era para marcar. Então, sobraria a caixinha aqui do relé. Mas, na dúvida, onde é que estaria essa resposta? Nas aplicações do eletromagnetismo. Então, o primeiro componente que foi apresentado, relé eletromecânico. Então, ele possui uma bobina que vai atrair esse braço aqui e vai abrir o contato normal fechado e vai fechar o contato normal aberto. Então, essa é a função do relé. Voltando para o multiprova, questão 5, relé. E eu acho que aqui é a última, questão 6. Dos dispositivos abaixo, identifica aquele que é classificado como máquina elétrica estática. Então, voltando aqui no slide, depois do relé, temos o transformador elétrico. Então, ele é formado por duas bobinas, dois indutores, uma de maior quantidade de fios, com espessura fina, e do outro lado, uma bobina com a quantidade menor de fios, de voltas, mas com uma espessura maior, que é para suportar uma corrente maior. Então, o transformador não tem partes móveis. Então, ele é classificado como máquina elétrica estática. Quais são as máquinas rotativas? Servomotor, tem um motor CC aqui no seu interior e uma placa que faz o controle da posição do eixo. Vamos ver o próximo. Motor de corrente contínua, que pode ou não estar acoplado a uma caixa de redução para que ele gire mais lento. Outra máquina rotativa, o motor de corrente alternada. E, por último, o gerador elétrico. Então, são máquinas que possuem um eixo e que roda, que gira. Voltando para o multiprova, então seria a letra A aqui do transformador. Para cada aluno, se tem um embaralhamento das alternativas. Aqui, motor de passo, motor de corrente contínua e o servomotor. Fechando aqui a correção da atividade online. Então, beleza. Qualquer dúvida, comenta e pergunta na sala. Valeu, até a próxima.